Olá pessoal do Cálculo 2, então vamos falar agora da seção 6.2 que trata de volume. Então, na tentativa de encontrar o volume de um sólido, nos deparamos com o mesmo tipo de problema que para calcular áreas. Bom, só lembrando que para calcular áreas, a gente sabia calcular a área de um retângulo, então a gente partiu da área de um retângulo para definir a área de uma região sobre uma curva qualquer, um gráfico de função. A gente particionou isso aqui em várias partes, aproximou com retângulos e depois calculou o limite. É mais ou menos parecido aqui para o cálculo de volumes, só que ao invés de usar áreas de retângulos, a gente vai usar um volume também conhecido. Então vamos lá, continuando aqui. Temos uma ideia intuitiva do significado de volume, mas devemos torná-la precisa usando o cálculo para chegar à definição exata do volume. Nosso objetivo é calcular de forma exata um volume de um sólido qualquer. Bom, vamos começar aqui com a definição aqui de volume de um sólido chamado de cilindro. Então, começamos com um tipo simples de sólido chamado cilindro. O que é um cilindro, aqui, matematicamente falando? Um cilindro é delimitado por uma região plana B1, que é essa região aqui, denominada base, e uma região congruente B2 em um plano paralelo. Então, eu pego o plano, como essa região aqui é plana, ela está em algum plano, pego um plano paralelo a esse plano e pego uma região congruente à região B1. O que é uma região congruente? É uma região cópia da região B1. Tem a mesma área. O cilindro consiste em todos os pontos dos segmentos de reta perpendiculares à base que unem B1 a B2. Então, todos os segmentos de reta que liga, perpendiculares à base, que liga essas duas regiões, B1 e B2, formam o cilindro. Então, o cilindro é composto aqui por todos os pontos que estão em todas essas retas que ligam a região B1 à região B2. Então, esse é o sólido chamado cilindro. Bom, como é que a gente define aqui o volume desse cilindro? Bom, a gente pega aqui a base B1, calcula a área. Então, se a área da base é A e a altura desse cilindro é H, o que é a altura? É a distância da região B1 à região B2. Como elas são congruentes e estão em planos paralelos, então a altura em qualquer ponto aqui, a altura desse cilindro é a distância de qualquer ponto aqui ao ponto aqui gerado por uma reta perpendicular ao plano B1 que liga essas duas regiões, B1 e B2. Então, o volume ele é definido como sendo a área da base vezes a altura. Vamos dar alguns exemplos aqui. Se a base é um disco, ou é um círculo, né? Um disco, um círculo, tanto faz a denominação que a gente está usando. Então, lembrando aqui que a gente está usando círculo para simbolizar, né, esse disco todo aqui, né, a região aqui da circunferência e a região, a circunferência e os pontos que estão no interior da circunferência. Círculo com raio R. Então, se a base é um círculo com raio R, então a área da base é πr ao quadrado. Se eu tenho esse círculo aqui, né, congruente a esse de baixo, da mesma área, que está uma distância h dessa área de baixo, eu tenho aqui um cilindro circular, onde o raio é R
e a altura é h. Então, o volume é dado pela área da base, que é πr ao quadrado, vezes h. Então, o volume do cilindro, nesse caso aqui, é π vezes r ao quadrado, vezes h, que é um cilindro circular. Se a minha base é um retângulo, aqui, por exemplo, de lados L e W, e eu tenho aqui a altura h, então isso aqui é um paralelepípedo retangular, então o meu volume é dado pela área da base, que é L vezes W, vezes a altura, que é h. Ou seja, o volume é dado por L vezes W vezes h. De forma geral, se eu tenho um cilindro aqui, um sólido, aliás, um sólido S, que não é cilindro, ou seja, as regiões aqui que estão em planos paralelos não são necessariamente congruentes. O que a gente faz aqui para calcular aqui ou definir o sólido, o volume desse sólido? A gente coloca um sistema de eixo aqui XY e corta aqui esse sólido, ou começa aqui no sólido aqui com um plano perpendicular aqui ao eixo X, passando por A, e um plano perpendicular ao eixo X aqui, passando por B. Então, a gente está interessado em definir o sólido aqui da região aqui entre o A e o B. Então, o que a gente faz aqui? A gente começa interceptando esse sólido S aqui com um plano e obtendo uma região plana que é chamada de seção transversal de S. Mas que plano é esse? Olha, esse plano é a gente chama de plano PX, pega um X aqui entre A e B e pega um plano perpendicular aqui ao eixo X. Esse plano perpendicular, ele vai cortar a região S, aqui, né, nessa região destacada aqui, e essa região destacada vai ter uma área, a gente vai chamar A de X, porque depende da posição X. Se eu faço o X variar aqui de A até B, eu tenho aqui uma área variando aqui, desse ponto aqui até esse ponto aqui, uma área que vai mudando. Então, tecnicamente, o volume é a somatória infinita dessas áreas. A gente sabe que somatória infinita vai dar a gente viu, né, que vai dar uma integral. Então, vamos ver como é que a gente chega nessa integral. Então, seja A de x, a área da seção transversal de S no plano PX, que é perpendicular ao eixo X e que passa pelo ponto X. Ou seja, pego um ponto aqui entre A e B, passo a seção transversal e obtenho aqui essa área A de x. Essa região aqui que tem a área A de x. A gente chama de seção transversal de S. Bom, como é que a gente faz aqui para definir então o volume? A gente pega esse intervalo aqui de A até B. Vamos lá então. Pega o intervalo aqui de A até B. Pega um N natural. Divide esse intervalo aqui em N subintervalos de comprimentos iguais, que é B menos A dividido por N. Então, isso aqui vai ser, o A vai ser o meu x0, o B aqui, né, vai ser o meu xn, aqui eu vou ter um x1, aqui eu vou ter um x2, a distância do x1 para o x2 ou do xi menos 1, que é um ponto genérico aqui, e o xi é o meu ΔX. Então, são distâncias espaçadas aqui, né, de comprimentos constantes, ΔX. E em cada subintervalo desse aqui, eu vou pegar um ponto amostral. Né? Pego um ponto amostral aqui, x1 estrela, pego um ponto amostral aqui, x2 estrela, e assim por diante. No intervalo genérico aqui, vou pegar um ponto amostral aqui, xi estrela, que é um ponto aqui que está nesse intervalo I aqui, né? Que vai de xi menos 1 até xi. Bom, nesse ponto amostral, eu vou calcular a área
como a gente fez ali anteriormente. A área é A de x e estrela, que está baseada aqui nesse ponto x e estrela. Bom, então, essa área aqui, ou essa região aqui, vai ser a base do meu cilindro. E eu vou pegar a altura como sendo ΔX. Então, se eu tenho essa área aqui da base e eu tenho ΔX como sendo a altura, eu calculo aqui o meu cilindro, que é esse pedacinho aqui, que é uma aproximação do volume aqui entre essa seção aqui que passa pelo ponto xi menos 1 e pelo ponto xi. Então, o volume nessa seção aqui, nessa região aqui, entre a seção que passa pelo ponto aqui xi menos 1 e xi, que é o meu VSI, ele é aproximadamente a área desse cilindro. O SI não é um cilindro, mas esse aqui é um cilindro. Eu estou fazendo uma aproximação por um cilindro que eu já defini como que calcula o seu volume, né? Que é a área da base vezes a altura, que é o ΔX. Bom, isso aqui é um ponto, essa aqui é uma seção genérica aqui, né? Se eu faço esse corte aqui em todos esses pontos aqui, no ponto x0, x1, xn, assim por diante, eu vou obter aqui vários cilindros que estão aproximando aqui essas seções que eu estou cortando. Aí, se eu somar aqui, né, os volumes desses cilindros que eu obtive, fazer essa somatória aqui com i variando de 1 até n, de A de x e estrela ΔX, porque em cada intervalo eu vou pegar um ponto amostral. Essa somatória aqui vai aproximar do volume do sólido que eu tenho. Não é igual, né? É uma aproximação. E à medida que eu cresço o n aqui, eu vou melhorar essa aproximação. Eu tenho uma melhora dessa aproximação. E a gente define o volume desse sólido como sendo o limite desse somatório quando n tende a infinito. Ou seja, o volume V é igual ao limite, quando n tende a infinito, do somatório de i variando de 1 até n, de A aplicado em x estrela, o A é a função área, vezes ΔX. Mas isso aqui, esse limite aqui, por definição, é a integral de A até B da função área aplicada em x dx, ou seja, a integral de A até B de A de x dx. Bom, vamos formalizar aqui então a definição. Então, seja S um sólido que está entre x igual a A e x igual a B, ou seja, estou cortando aqui no ponto x igual a A e x igual a B seções transversais, eu quero só calcular o volume do sólido aqui entre esses dois planos, o plano x igual a A e o plano x igual a B. Se a área da seção transversal de S se a área da seção transversal de S no plano PX, passando por x e perpendicular ao eixo x é AX, ou seja, se eu sei calcular a área da seção transversal em cada ponto x, onde A é uma função contínua, então o volume de S é dado por V igual a integral de A até B de A de x dx. É como se eu estivesse fazendo o cálculo das somas infinitas das áreas quando o x varia de A até B. Okay? Então, essa soma infinita ela é definida como sendo a integral de A até B de A de x dx. Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente começa a falar de alguns exemplos para explicar melhor essa teoria.